Está escrito: todos os homens serão instruídos por Deus. Todo aquele que escuta o Pai recebe sua instrução. Vem a mim. Eu penso que quando nós passarmos, amada, a utilizar essa chave de entendimento do que é físico e do que é espiritual, vamos ter muitas respostas para coisas que nós vemos, por exemplo, nas pregações religiosas que estão na internet, que estão nos DVDs, que estão nos púlpitos, né? E que estão em todos os lugares por aí. E até mesmo onde a pessoa frequenta, nessas denominações religiosas evangélicas. Nós vamos compreender muito melhor com a chave do entendimento do físico e do espiritual. Então vamos, minha rica, vamos ouvir a palavra. E nós escolhemos aqui 5 passagens apenas, mas você vai encontrar depois, claro, muito mais. E essas 5 passagens estão no Evangelho de João. Você pode começar a anotar aí para depois você ler o contexto inteiro. E nós vamos à primeira passagem, vamos ver um contraste entre o que as pessoas enxergavam na época, que é físico, e a mensagem do Salvador, que é espiritual, é no entendimento. Antes de ler, amada, só mais uma coisinha sobre entendimento e espírito. Sim. Amado, presta atenção, olha para cá. Quando você ouvir falar em coisa do espírito, você pode associar ao entendimento que vai dar certo. E até mesmo em relação ao Espírito Santo, o Espírito do Criador. Com relação a nós, sempre você pode colocar como o entendimento correto das coisas do Pai, que o Pai quer que a gente saiba. Pode colocar porque vai dar muito certo. Espírito, se você entender o espírito da coisa, né, amado? Já viu essa palavra? Sim. Entender o espírito da coisa é entender o sentido da coisa. Olha aqui. Poxa, esse lar dessa pessoa, coitado. Ali existe um espírito de contenda. Amado, a palavra contenda é um paradoxo. Por quê? Tenda vem de entendimento. Contenda. E com vem de conjunto. Entendimento conjunto. Só que há um desentendimento conjunto, uma contenda. Certo. Então, quando nós falamos assim, existe um espírito de contenda, é porque não existe entendimento. Entendeu? Então, espírito e entendimento sempre se encaixa. E sabe por que eu acho que se encaixa? Porque antes, quando a gente tinha, não entendimento, mas falava espírito, era meio complicado. Porque agora a gente falando assim, ter o verdadeiro entendimento das coisas do Criador e colocar como entendimento é melhor. Por quê? Porque quando fala espírito, o pessoal assim, protestante, já imagina algo assim bem, bem místico, né? Porque Espírito Santo, né? Entendeu o que eu quis dizer? Muito. Entendi perfeitamente. Eu sou eternamente grato, minha rica, porque vai passando algumas coisas que eu não captei. Quando você lança, eu capto. Aí fica bonito. Por exemplo, amado, um erro comum. Olha, o espírito imundo que está ali. Olha, o espírito imundo que está lá. Até na Bíblia está escrito espírito imundo para casos de demônio. Mas não é espírito imundo, são entidades. Uma coisa é entidade. Uma entidade demoníaca, né? Um ser demoníaco, o demônio. Esses são seres extradimensionais, não são espirituais. Entende, amada? Eu ainda vou fazer um outro vídeo especial sobre seres extradimensionais. Pode chamar até de reptiliano se quiser. É verdade, amada. Sim. Entende? Sim. Pode chamar de reptiliano, não tem problema. Mas seres de outra dimensão, não é? Não vou dizer de outro planeta nessa dimensão, mas de uma dimensão fora dessa. Certo. São as entidades. São esses que você de vez em quando vê até se materializar. Isso não é espiritual que se materializa. Isso é ser de outra dimensão que se transpõe a essa. E eu já tive experiência com isso. E não que eu tenha incorporado em mim, mas eu já vi pessoalmente, né, se formando. Mas o que ocorre, amada, é que uma coisa é uma coisa. Seres, demônios, né? Vamos dizer, espírito imundo, não é coisa espiritual nem espírito, é ser de outra dimensão. Isso é uma coisa. Agora, espiritual é outra coisa, é o entendimento. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, né? Mas foi isso aí que tu falou. Foi isso aí que eu falei. Tá certinho, minha rica. Então, amada, é bom que as pessoas saibam disso, para poder a gente seguir uma linha aqui que vai dar para que aconteça
sabe? O deslanchar aqui do entendimento das coisas. Então, meu amado, quando você ouve falar assim, poxa, essas pessoas não estão no mesmo espírito, não estão no mesmo entendimento. Sempre entendimento e espírito é igual. E quando você vê o Espírito Santo, o Espírito do Pai, em relação a nós, pode colocar como entendimento correto das coisas do Criador, o entendimento da verdade. Por isso, amada, que a questão espiritual é muito individual. Por isso é que é dado o Espírito segundo o dom de cada um. É dado o entendimento. Por quê? Porque naquele grande dia não vai haver uma prova, como na escola, que é a mesma para todo mundo. É verdade. Não é verdade? Todo joelho individualmente se dobrará nos pés do Criador. Então, o espírito dele, o entendimento verdadeiro dele é dado segundo a medida a cada um. Por quê? Porque é coisa muito pessoal. É verdade. Não existe um Espírito Santo genérico. Não. O Espírito Santo, ele é muito especial para cada um. Por isso a gente não pode dizer para o irmão assim, olha, você não tem o Espírito Santo. A gente não sabe o Espírito Santo conforme foi dado ao irmão. É verdade. Mesmo sendo cônjuge, filho, ou pai ou mãe. Com certeza. Né, amada? É verdade. Porque o entendimento correto das coisas do Criador é muito individual. O Espírito Santo para nós. O que é diferente do que é ensinado aí nos templos, né? Porque o Espírito Santo deles é o mesmo. O que faz todo mundo ter a mesma rebola, reação. pula. Na verdade, é um espírito bagunceiro. Esse eu não respeito, isso dali. Arruaceiro, né? Arruaceiro. Vamos lá, amado? Pode ser até uma entidade ali, não duvido disso, não descarto. Né? Um demônio, né? Um diabo, um demônio, um anjo caído, um troço qualquer. Certo. Ah, o anjo não caiu, Rubem. Quem disse que o anjo não caiu? Eu nunca disse isso. É que o pessoal às vezes bota palavra na minha boca. Eu disse que nunca houve um anjo que tocava na orquestra no céu, que se rebelou contra Deus, era bom e ficou ruim. Né? Sim, mas a rebelião dos anjos houve. Vamos então dar 5 a primeira vez em que nós vemos esse confronto entre a coisa física e a do entendimento. Entende? O Salvador chegou naquele templo de Herodes, feito por Roma em acordo político com os judeus. Correto. Derribou as mesas, expulsou os cambistas. E aí, quando ele fez isso, foi um ato de uma autoridade, né, de expulsar as pessoas dali, porque estavam fazendo o povo de comércio. O povo. Mas aquele homem religioso que comandava o templo, responsável pelo templo, chegou para ele e falou, com que autoridade você faz isso? E ele diz, de forma espiritual, no entendimento, derrubem este templo e edificarei outro em 3 dias. Sim. Este templo, apontando agora para o de pedra, foi feito em 46 anos e você disse que vai fazer em 3 dias? Mas o Salvador não falava do templo de pedra, ele falava do seu corpo. Correto. Físico e espiritual. Vamos ler só essa passagemzinha, amada. Espiritual. Mas ele falava do templo do seu corpo. O Salvador falava de coisa espiritual. No entendimento. Para que nós venhamos a entender que o corpo dele, numa forma de entendimento, somos nós. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Aquele povo daquela época enxergava coisa física, achando que o Salvador se referia ao templo. Mas ele não se referia ao templo, isso está bem claro. Ele não falava de coisa física, ele falava de coisa espiritual. Mas ele falava do templo do seu corpo, o templo do corpo dele. Nós somos esse templo, porque nós somos o corpo dele verdadeiramente. Por isso ele disse, tirai daqui estes e não façais da casa do meu pai casa de comércio. Não façais do povo do meu pai povo de comércio, conforme está no DVD. A igreja em alguns outros. Pode ver lá quem tiver dúvida. Tá certo, amada? Então, neste momento agora, você tem um contraste. Um povo entendendo coisa física, achando que ele se referia ao templo, e ele falando de coisa no entendimento. Nós temos que entender hoje que o corpo verdadeiramente somos nós. Somos nós. Isso é um entendimento espiritual. É um entendimento. Tá certo, amada? Qual povo é aquele, amada, que achou que era o templo de pedra? O povo religioso. Né? É o religioso. E hoje, amada? O povo que está achando ainda que o templo é de pedra por aí. Infelizmente, é os religiosos. Esse povo religioso vê o espiritual ou o físico? O físico. Então, meu amado, se você se enquadra como um desses, saiba que você deve rever esse conceito. Parem de transformar a casa do meu pai num mercado. Que sinal nos mostra para provar-nos que tem o direito de agir assim?
Destruam esse templo. E em 3 dias eu o levantarei. Tu o levantarás em 3 dias? A construção desse templo demorou 46 anos. Mas o templo de que Jesus falava era o seu corpo. Mas o templo